Todas as empresas que se habilitaram ao Inovar Alto já foram devidamente aprovadas pelo governo? Sim, hoje a informação que nós temos é, pelo menos daquelas que são as principais montadoras, as associadas da Anfávia, todas elas já estão habilitadas, já estão com habilitação plena, porque existiu um momento que era de uma habilitação provisória, depois dessa habilitação provisória, agora todas já estão com a sua habilitação plena para o Inovar Alto, e mesmo as empresas importadoras, hoje ainda estava lendo nos jornais, acho que as últimas 3 empresas importadoras também já estão habilitadas. Então eu diria que pelo menos as principais, aquelas que realmente até hoje já estavam no mercado brasileiro, todas estão habilitadas no Inovar Alto. O que significa estar habilitada ao Inovar Alto na sua plenitude? Significa não pagar os 30 pontos essa de IPI e o que mais? Na realidade significa muito. Muitas obrigações? Muitas obrigações. Essas empresas assumiram um compromisso de que vão trazer produtos ou desenvolver produtos para o mercado brasileiro com uma qualidade em termos de eficiência energética e segurança muito melhores do que aquelas que hoje nós vemos no mercado brasileiro. Ao mesmo tempo, assumiram o compromisso de fazer investimentos em pesquisa e desenvolvimento, investimentos em engenharia, investimentos em capacitação de fornecedores e, além disso, de participar dos programas do Inmetro, de etiquetagem veicular. Enfim, essas empresas assumiram uma série de responsabilidades que elas vão ter que fazer cumprir num espaço que nós falamos de 5 anos, até outubro de 2017. Incluindo a eficiência energética. Incluindo a eficiência energética, é um que desafio isso. Nossa, esse pulo de eficiência energética que o Inovar Alto obriga as empresas a fazerem, é que muitas vezes as pessoas não entendem o que significa uma melhoria de 12% de consumo, uma melhoria de 12% de eficiência. Elas acham que é comparar um carro com o outro e achar que o outro tem 12%. Na realidade, nós estamos falando 12% de melhoria na média dos modelos vendidos e comercializados por uma empresa. Então, não adianta ela ter um produto melhor, ela precisa que a média dos produtos dela toda melhore esse percentual mínimo obrigatório e, como nós falamos, em indústria automobilística, esse prazo é muito curto para fazer o desenvolvimento, implementar na produção e, mais do que isso, convencer o consumidor a comprar aqueles produtos para que ela possa ter uma média de eficiência atingida. A gente precisa destacar que as empresas não estão paradas esperando 2017. A Volkswagen acabou de lançar o motor EA211. É um motor de 3 cilindros, inteiro em alumínio, e com isso você já deu o primeiro passo aí na direção da sem dúvida, na sua empresa, que é a Volkswagen. Sem dúvida, isso é uma coisa que está acontecendo, a Volkswagen realmente está caminhando nesse sentido. Outras os concorrentes. Mas todas vão ter que se mexer nesse sentido, porque o atendimento dessa meta obrigatória, a consequência do não atendimento dessa meta obrigatória será desastrosa para qualquer empresa que não chegar nessa meta. E finalmente nós vamos ter turbo, vamos ter injeção direta, vamos ter start-stop, vamos ter uma série de inovações que a gente só vê em carro importado, o seu hoje, Jetta. Hoje toda aquela quantidade enorme de tecnologias que a gente vê só na imprensa especializada, muitas vezes só citando produtos do exterior, tudo isso vai estar disponível no mercado brasileiro, inclusive com tecnologias muito inovadoras, híbrido, elétrico, tudo isso vai estar disponível no mercado brasileiro num prazo muito curto. Vamos falar um pouquinho de 20 milhões de flex. Nós acabamos de atingir a marca de 20 milhões de veículos flex produzidos no Brasil. Isso. Mas a gente andou tomando um susto danado com a questão do etanol. Você acha que nós temos aí que apostar que as usinas, as destilarias de etanol vão estar vivendo uma fase nova, que o governo vai estimular a produção do etanol, que nós vamos ter um etanol de segunda geração? Como é que você vê esse cenário? Porque sem etanol não faz também tanto sentido esse programa do Flex. Como é que você analisa essa questão? Olha, eu acho que, antes de mais nada, a questão do etanol para o Brasil é um potencial que nós temos, que ainda que ele não esteja 100% explorado atualmente, isso em algum momento ele volta, até pelas suas características não somente ambientais, mas as suas características como um energético, pela sua facilidade de produção, pelo seu custo competitivo,
é uma questão, é um potencial que nós temos e o consumidor sabe disso. Então ele sabe que o carro flex, ainda que hoje não esteja atrativo o uso do etanol, isso é uma questão de tempo, é um produto que de uma hora para outra, do mesmo modo como ele estava atrativo até pouco tempo atrás, ele volta a estar atrativo, depende realmente de políticas públicas. E o etanol de segunda geração? Mas aí que tá, eu acho que nós temos esse grande fator que vai ser o etanol de segunda geração, que é uma coisa que já está dando passos bastante significativos, já temos empresas brasileiras já em projeto piloto, em corridas piloto, produzindo algum etanol já de segunda geração. E a viabilização econômica disso, que técnica já é, mas a viabilização econômica disso deve se dar num prazo muito curto, e isso trará uma reviravolta realmente no mercado de combustíveis, principalmente no Brasil. Essa questão do etanol de segunda geração ela é tida internacionalmente como um passo muito importante nas matrizes energéticas, porque permitirá produzir o etanol a partir da celulose de qualquer produto, de qualquer planta, de qualquer vegetal, mas principalmente para nós do Brasil, que hoje só utilizamos da cana 1/3 do potencial que ela teria, com a entrada do etanol de segunda geração, praticamente nós triplicamos a nossa produção de etanol dentro do mesmo volume de cana plantada que nós temos hoje no Brasil. Então, isso trará, sem dúvida, um avanço violento da participação do etanol na matriz energética brasileira. Nós sabemos que hoje, para o governo, essa situação é uma situação difícil. A política de combustíveis no Brasil, ela nunca foi muito bem equacionada. Nós temos as questões tanto relativas à inflação, o combustível é utilizado muitas vezes como um dos mecanismos, uma das ferramentas de controle. Isso acaba, por um certo tempo é possível, mas acaba depois criando outros problemas, impactando muito mais, e aí criamos situações onde acaba sendo difícil sair. Mas isso tudo são momentos, e uma situação como essa da produção a partir da segunda geração pode reverter muito esse jogo, sem dúvida. Mas, Henry, agora fala uma coisa sobre o carro elétrico. A gente sabe que realmente o programa do etanol é fantástico, o carro flex realmente merece todo o apoio, e o veículo elétrico, como é que ele fica? Volta e meia, você vê aí uma tentativa de se colocar em movimento uma eventual produção de veículos elétricos. Você acha que nós devemos apenas acompanhar esse movimento, deter a tecnologia, entender como tudo isso acontece em relação ao veículo elétrico e mais tarde aproveitar e concentrar esforços no etanol, no flex? Olha, Paulo, o veículo elétrico, às vezes a gente não tem uma visão muito clara do desenvolvimento dessa tecnologia, mas é uma tecnologia, o elétrico e o híbrido, na qual a indústria automobilística mundial já está trabalhando há 20, 30 anos. Não é uma coisa de agora, não é uma ideia de agora, e nem agora que se está procurando mais, com maior esforço essa tecnologia. É uma coisa que se vem trabalhando, é uma coisa complicada. Todo engenheiro automotivo sabe que o futuro da locomoção do veículo terrestre é baseado no motor elétrico. O motor elétrico tem vantagens enormes, ele tem tanto parte de desempenho, tem um torque fantástico, o processo construtivo do motor elétrico é muito simples, a durabilidade do motor elétrico é muito grande. O desafio está na bateria, né? A questão é como levar energia elétrica junto com o motor. Então, esse é o grande desafio que a indústria está há muito tempo trabalhando, não é a bateria que é a resposta para isso, nós já vimos principalmente as baterias chumbo-aço mostraram claramente que não eram, e mesmo as novas baterias na base de lítio ainda não são a resposta completa, por isso que essa é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento. Se fala muito da célula de combustível ou do hidrogênio como meio de gerar energia elétrica, é sem dúvida um dos caminhos que pode ser que seja, ainda não está totalmente equacionado, mas são questões que nós acreditamos que em algum momento isso vai acontecer de um modo bastante enfático. O Brasil ele tem duas possibilidades. Ele pode ou entrar nesse jogo de desenvolvimento e junto com os outros centros tecnológicos tentar também fazer os seus desenvolvimentos em paralelos. Nós vamos ter que começar de alguma tecnologia, vamos ter que gastar muito dinheiro com isso, ou podemos aproveitar e entrar já num nível tecnológico mais elevado, ainda que seja num primeiro momento utilizando tecnologia desenvolvida fora do país e a partir daí tentar trazer essa tecnologia, desenvolver essa tecnologia para aquilo que para o país é interessante. Por exemplo, para o etanol.
Nada impede que seja o etanol uma fonte de hidrogênio. Agora, essa tecnologia, se usar essa tecnologia do etanol, desenvolver essa tecnologia do etanol, podemos fazer a partir do momento que essa tecnologia da célula de combustível já esteja melhor desenvolvida e talvez isso seja interessante para o país. Por outro lado, ninguém acredita que essa tecnologia do motor de combustão interna vai sumir do mercado de uma hora para outra. Isso é uma coisa, é uma tecnologia que ainda tem um potencial enorme. Eu acho que para nós, você estava falando do carro flex, o carro flex para nós é um avanço tecnológico violento, ainda tem um potencial de desenvolvimento, principalmente dentro dessas características do inovar alto, onde que o flex ainda não foi, eu diria, totalmente explorado em termos de novas tecnologias, junto com os motores de baixa cilindrada, como nós temos no Brasil. Eu acho que é uma coisa que ainda... Você falou dos motores 3 cilindros que a Volkswagen, o EA211, é uma coisa que já está entrando no mercado com a sua versão flex, e acredito que as outras montadoras também estão fazendo essas novas tecnologias para a utilização com flex, e eu acho que essas tecnologias vão trazer um potencial, porque o etanol, não vamos esquecer, ele do ponto de vista de desempenho do motor, ele permite a gente ganhar alguns preciosos cavalos a mais no motor, que principalmente no momento de necessidade de eficiência energética é muito importante. Também daqui a pouco com eu acredito que sim, o híbrido é o passo intermediário entre o motor de combustão interna e o motor elétrico, e por muito tempo isso vai ser bastante utilizado. Então eu acredito que isso são todas as tecnologias que a gente vai ver no mercado. Tudo isso que nós conversamos aqui vai estar em debate certamente no próximo CIMEA. E você certamente é convidado do Henry para estar lá. Henry, nós estaremos acompanhando e desejamos toda a sorte para a EA na organização desse novo CIMEA. Muito obrigado, Paulo. Obrigado por ter vindo aqui.